E a gente começa o nosso Mulher.com de hoje na sala, porque nós temos a Débora. A Débora está conosco para nós falarmos justamente sobre uma das redes sociais que tem feito a diferença para muitos profissionais. E muita gente acha que essa rede social é só para quem está procurando trabalho. Mas ela veio aqui para mostrar para você que é muito mais do que isso. Com muito carinho, a gente recebe a Débora, que é jornalista, Débora Souza, jornalista e mentora do LinkedIn. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rita. Muito bom estar aqui. Adorei. E quero dar um oi para os amigos do Heitor que estão assistindo a gente. Gostei muito da audiência. Bonitinho. E é legal porque essa galera jovem, eles já nascem com as telas, né, o teclado na mão. Sim. Cada dedinho já sabe para onde ir exatamente numa rapidez que a gente não acompanha visualmente. Então é bom que eles, nesse crescimento, nesse aprendizado, também aprendam sobre o LinkedIn. Ele vai saber logo. Agora, tem muita coisa para falar sobre o LinkedIn, mas eu não posso perder a oportunidade de perguntar. Todo mundo tem a sua rede social preferida. Uns ainda gostam mais do Facebook, outros já estão mergulhados no Instagram, além de outras redes sociais. Porém, o LinkedIn, muita gente só tem o olhar profissional sobre ele. Ele entrou na sua vida profissionalmente? Como que ele entrou na sua vida? Então, ele entrou na minha vida numa fase que eu estava tentando voltar para o mercado de trabalho. Eu estava começando a fazer algumas atividades freelancer e eu olhei para o meu LinkedIn e falei, opa, isso aqui não... Primeiro que eu não participava da rede e quando eu comecei a completar, eu achei que estava muito superficial. Então, eu comecei a participar mais, comecei a preencher tudo aquilo lá, aos poucos. Não conhecia ninguém, assim, na época, para orientar, como hoje eu faço a mentoria. Então, fui aprendendo sozinha, comecei a escrever e participar. E depois de um tempo, você começa a ver que tem um retorno. As pessoas começam a se conectar, a se falar. Isso te anima a entrar na rede, entendeu? Então, você entrou, como a maioria das pessoas, para um olhar e um conteúdo profissional. E isso mudou, de certa forma, o LinkedIn para você, a visão que você tinha do LinkedIn. Sim, porque geralmente as pessoas olham e falam assim, isso não é para mim, eu não tenho um cargo alto, enfim. As desculpas são inúmeras, inclusive várias que me dão é porque não tem foto. Falo, não, arruma outra, desculpa que essa não vale. E assim, desculpas tem muitas, mas é uma rede democrática. Eu costumo até falar que é a rede mais democrática, porque lá você pode entrar, participar e crescer sem pagar, diferente das outras redes que você faz impulsionamento, enfim, que você pagando você chega a mais pessoas. E lá o crescimento é orgânico. Então, é democrático, é começar. Você acha que esse é o diferencial do LinkedIn? Tem outros diferenciais, tem outras coisas que se destacam na comparação com outras redes que podem ajudar quem ainda não está no LinkedIn ou quem já está e usa ele, pôs o currículo lá e não entrou mais? Tem muita gente que usa o LinkedIn como espectador, vai lá, preenche mais ou menos o perfil, não preenche tudo e fica olhando. Então, assim, o ideal é você preencher o seu perfil completinho, porque o LinkedIn, o algoritmo vê isso, o algoritmo observa. Quanto mais completo o seu perfil, o que é isso, Débora? Foto, experiência, o sobre, todos os campos completinhos. Mais o seu perfil vai aparecer no feed de outras pessoas. Então, uma rede que você vai lá e se conecta, então você pode se conectar com as pessoas que você conheceu de trabalho, de escola, e mais gente que você nunca viu, é para crescer. O seu perfil no LinkedIn, qualquer um pode ver, mesmo que você não seja conectado com outra pessoa. Então, faz aquilo direitinho, porque eu costumo falar que o LinkedIn é uma rede que você se cuida, é uma rede de autocuidado. Então, assim, a sua foto, a sua história, seu perfil, as recomendações que você recebeu, aquilo lá conta a tua história. Geralmente, as outras redes, se você tem um perfil fechado, a pessoa não vê o seu perfil, né? Se ela não for sua conexão. Lá não. Lá você está colocando sua carinha para o mundo. Então, coloque da melhor forma possível do que você faz, né? Da experiência que você tiver. Recentemente, eu ajudei estagiário a fazer, dei palestra na Unicamp, o pessoal nem se formou ainda. Então, assim, é como você se mostra ao mundo. Então, a partir dali, você vai mostrar o que você faz, você pode fazer posts contando o que você faz, você vai se conectar com pessoas
E você começa a criar ali uma autoridade, você começa a mostrar a que você veio, você conhece gente que você não imaginaria. Então, assim, é uma rede de possibilidades. Agora, se no comecinho da nossa conversa você buscou profissionalmente, a grande maioria das pessoas, não sei medir a porcentagem, mas acredito que a grande maioria busca como uma forma de se expor profissionalmente, dar visibilidade ao seu currículo, às suas intenções. E aí eu acho interessante a gente entender que o LinkedIn serve para isso também, para você crescer profissionalmente. Agora, você falou preencher esses dados. É importante que a pessoa preencha os dados com a maior verdade possível. Sim, sim. Porque eu acho que todas as redes sociais sempre tem alguém que... Sempre, né? Sempre, lógico. No LinkedIn, isso fica muito claro, porque se ele é procurado por uma empresa... Então, ali você está expondo a sua história. Aí você vai se conectar com os seus colegas que já trabalharam com você. Então, você inventa lá uma mentira, você inventa um cargo, a pessoa vai ver. Então, assim, você está se expondo. Existem... Aí alguém pode falar, mas eu já ouvi falar que no LinkedIn as pessoas mentem e tal. Existem alguns casos, só que esses casos ficam tão famosos que a pessoa se expõe de uma forma tão ridícula que é o fora da curva. Então, o normal, o que a gente faz lá, o que a gente faz é se apresentar, mostrar onde que a gente estudou, porque isso conta a tua história. Então, é um pouco mais difícil de mentir, porque é público. Você tem a sua passagem ali, né? Então, as pessoas podem ver, as pessoas podem... Até processo pode ter, porque você está expondo ali o que você fez. Então, vamos lá, ser verdadeiros, a melhor forma do que você já fez, porque as pessoas podem ir lá e te recomendar. Então, se você trabalhou com um coleguinha e você preencheu direitinho que você trabalhou na empresa século XXI, então uma pessoa que já passou por aqui, ela vai se conectar com você, porque ela vai ver que você já trabalhou, ela pode ir lá te dar uma recomendação. Ou se você vai trabalhar você quer trabalhar numa determinada empresa, você preencheu o seu perfil corretamente, você vai colocar a faculdade que você fez. Então, pode ser que naquela empresa que você quer ir, já vai aparecer que alguém estudou lá na mesma faculdade. Então, ele vai te conectando por questões de trabalho, por questões de estudo, que é diferente de uma outra rede, que geralmente as conexões são mais para entretenimento, né? E esse crescer profissionalmente que o LinkedIn proporciona, vai também da forma que a pessoa preenche esses dados necessários. Essa visibilidade que o próprio sistema dá? Sim, eu não quero assustar ninguém achando que é difícil preencher. É só começar, gente. Porque ele é meio que Ele fala, agora você faça a sua experiência, agora você faça... Então, ele é autoexplicativo. Você vai colocando. E é importante você se expor. Afinal de contas, é uma rede social. Então, não adianta você preencher, porque não é um currículo estático aquilo. Então, não adianta você preencher com as mesmas palavras do currículo e esperar um milagre. Vamos esperar, quem sabe alguém vai me achar. Não, você precisa ser proativo. Então, você preencheu, por exemplo. Então, a gente tem várias situações lá. Uma pessoa buscando trabalho, ou uma pessoa buscando se tornar mais conhecida no que ela faz, ela querendo apresentar os trabalhos dela. Até dei um exemplo aqui antes de a gente começar, um tradutor. Então, uma pessoa que trabalha com um tradutor-intérprete em casa, sozinha, aí ela tem um cliente. Ela fala, eu poderia ter mais clientes, né? Então, ela vai lá no perfil dela, ela vai preencher, ela vai falar as empresas que ela passou, pode ter a recomendação de pessoas que já fizeram a tradução com ela. Então, isso vai contando a história dela. Aí, ela pode fazer um post sobre algumas traduções que ela já fez, que ajudaram pessoas, sei lá eu como. Tem gente que faz tradução juramentada de documentos. Tem gente que faz tradução ao vivo, que é super difícil. Então, ela contar um pouquinho lá da história dela de tradução. As pessoas vão conhecendo o que ela faz e podem chamá-la para algum trabalho. Por exemplo, quem faz um trabalho freelance. Agora, quem está procurando emprego já é um pouquinho diferente. Então, a pessoa pode procurar as vagas que ela quer, tem as palavras-chave. Ela pode seguir as empresas que ela quer trabalhar. Aí, seguiu a empresa, tem uma vaga, ela pode chamar o pessoal do recrutamento. Porque são tudo conexões, você vai fazendo conexões e dá uma certa autonomia pela tua carreira. Você não fica só esperando. Então, é uma rede que você consegue participar. Acho que é um dos diferenciais. E olha,
Antes de nós começarmos, eu conversando com a Débora, ela disse assim: não, mas eu não sou funcionária do LinkedIn. E aí tem uma história toda desse momento em que ela resolveu usar o LinkedIn profissionalmente e até chegar hoje como mentora do LinkedIn. Como é isso? A gente só vai contar no próximo bloco. Um copo d'água no intervalo e a gente volta já. Legal dar um suspense. Hoje nós temos o prazer de entender um pouco mais sobre uma rede social que muita gente acha que é só para ambiente profissional, corporativo e etc, etc, etc. Mas a gente está mostrando para vocês que não, e tem os porquês. Não é só para esse ambiente. E quem fala para nós sobre esse assunto é Débora Souza, jornalista e mentora do LinkedIn. E aí, eu achei interessante, porque nós encerramos o bloco anterior, deixando aí um quesinho de curiosidade, porque ela entrou como qualquer outra pessoa, entra no LinkedIn para preencher e expor a sua parte profissional. Mas foi mais do que isso, né, Débora? Hoje você está como mentora do LinkedIn. Como foi esse começo e até os dias atuais? É interessante, assim, que foi uma trajetória. Eu comecei a usar a plataforma pensando que eu não estava no lugar certo, pensando que eu não estava muito adequada àquilo ali, porque me parecia que era um mundo corporativo muito longe, mas comecei a escrever. Aí, postar os meus primeiros posts, gente, até hoje eu dou uma olhada, outro dia eu fui ver, não tem quase interação nenhuma, mas eu não desisti. E eu continuei. Então, a minha sugestão é, escreva sobre o que você sabe. Então, todo mundo aqui tem um nicho. Então, se você se formou numa faculdade, você usa aquela questão da faculdade, ou os profissionais liberais que a gente estava falando, a gente sempre sabe alguma coisa bem sobre o nosso nicho que a gente acha que é normal e que todo mundo sabe. Não, não sabe. Então, você pode começar a produzir conteúdo, que é escrever posts ou gravar vídeos curtos, explicando alguma coisa. Então, faz de conta que você está falando com um amigo, está falando com alguém da família. Então, você explica lá alguma coisa, ensina alguma coisa que você faz. Isso é um começo e dá para fazer. O ideal é sempre que tenha foto, inclusive, quando você for fazer um post. Dá para fazer com foto, dá para fazer vídeos curtos, ou pode ser só texto. Então, o LinkedIn tem também essa liberdade. Eu não quero aparecer. Pode escrever lá também. Então, tem essas alternativas. Tem que ter uma regularidade nessas postagens? O ideal é você não sumir. Hoje eu até estava lendo uma pessoa, porque o LinkedIn é um lugar para informação. Então, não é só para procurar emprego, você se informa. E tinha uma pessoa falando sobre a rede e falou, gente, tem gente que posta toda a lua cheia e depois some. Então, assim, não adianta postar uma vez por mês, sumir e esquecer que aquilo existe. É uma rede interativa. Então, eu falo assim, eu não quero postar, eu não quero aparecer. Escuto muito isso. Então, comenta. Vai lá. Como que eu vou comentar? Você precisa aumentar seu feed. Como que você vai aumentar seu feed? Aumentando as conexões. Você precisa se conectar com gente interessante e seguir empresas. Aí o seu feed vai começar a ficar interessante. Aí você precisa comentar. Os comentários têm quase o mesmo peso de um post. Então, você comentar bem, ou comentar direito. Você lê aquilo e conversa com o autor. Nossa, que bacana. Ou não, dessa vez eu não concordo neste ponto, porque a minha experiência foi assim, assim, assado. Porque é uma rede para criar conversas, né? A gente tem interações. Então, as interações são importantes. Então, se você não puder postar toda semana, comente, participe de alguma forma. Então, voltando lá na minha história, eu comecei a entender isso, comecei a entender que eu podia comentar com liberdade, sem morrer de medo do que eu estou escrevendo, sem achar que está errado. Até porque, gente, dá para editar. Então, se você escreveu um negócio errado, você vai lá e edita depois, né? Nada. E aí eu costumo também... Diferentemente de algumas redes sociais, que você comenta quando você postou e descobriu o erro, você tem que apagar e escrever tudo novamente. Não, dá para editar. Lá dá para editar. Eu só não consigo editar, se você fez um post com a foto, eu não consigo tirar só a foto, por exemplo. Mas você consegue editar o post, isso já ajuda muito. Então, assim, dá para participar, dá para errar, dá para acertar. E aí eu fui crescendo, fui percebendo que dentro dos meus trabalhos que eu fui fazendo, eu podia comentar um pouco da minha vida no trabalho. Isso ajudava, inspirava ou trazia pessoas para a conversa. E no ano passado eu ganhei o selo do LinkedIn, que é o selo Top Voice,
que é um selo que a plataforma dá para as pessoas que eles acreditam que contribui, que escreve ou que contribui com a plataforma. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 80 milhões de pessoas conectadas no LinkedIn. Uau! Não para de crescer. Eu tinha até escrito num slide 75, já me corrigiram, são mais de 80 milhões. Então, é uma das redes que mais cresce no Brasil. É a rede mais confiante, porque você tem que pôr a tua cara lá. Aí ela tem um verificador também. Quando você entra no LinkedIn, ele vai pedir. Você quer confirmar, verificar? Então, sabe que nem aplicativo de banco? Então, você confirma que você é você mesmo. Então, já é mais um diferencial das outras redes. O que dá mais segurança também. Dá mais né? segurança. Então, é um ambiente seguro ali, sabe? Claro que você tem que tomar cuidado com o que você fala, mas é um ambiente de ideias. Então, é isso que torna interessante, que você pode participar, porque dá para conversar, dá para ter ideia, dá para trocar ideia, enfim, isso é muito bom. Bom, o que nós estamos fazendo hoje aqui também é desmistificando, que é muito mais do que somente uma plataforma, uma rede social para se colocar um currículo e ficar esperando ser chamado, descoberto ali pelas empresas, pela galera do RH, né? A turma Exato. do RH, gente, o pessoal fala, é a turma do RH. Não, é muito mais do que isso. Você pode, de acordo com as orientações da Débora, até ter um destaque, que foi o que aconteceu com você nessa sua participação, nesse seu envolvimento, comentários, seus posts. Tudo isso deu a você essa visibilidade e o LinkedIn te achou. Mais do que as empresas te acharem, o LinkedIn te achou. E Rita, foi uma surpresa. Eu não esperava nunca, porque eu seguia vários top voices e eu achava, sabe assim, inatingível. Então foi muito legal quando eu recebi o selo. Eu achei que era mentira ou que fosse algum erro, sei lá. Porque o selo vai automaticamente para o seu perfil. Então, é como se fosse um endosso, ó, você está indo pelo caminho certo, é mais ou menos isso. Não muda nada na minha vida, mas dá um endosso de que eu estou fazendo certo nessa rede. Tem até nas fotos, tem algumas fotos eu lá na sede do LinkedIn. Nós podemos mostrar essas fotos, aí você já comenta. Pode ser, pode ser. A nossa equipe já vai disponibilizar para você de casa acompanhar essas imagens. Agora você pode ir comentando, Débora. Essa aí foi uma palestra que eu dei pro pessoal de RH, então o LinkedIn, até as pessoas que trabalham na área de RH podem usar melhor a plataforma. Então, foi uma palestra lá em Indaiatuba. Nós temos mais fotos, nós vamos virando. Vamos virando. Elas vão tirar. Já colocaram. Essa foi na sede do LinkedIn em São Paulo. Foi logo depois que eu recebi o selo. Eles chamaram várias pessoas que tinham recebido o selo para a gente assistir lá algumas palestras e tal. É bem bacana a sede do LinkedIn em São Paulo, foi legal. Lá, toda felizinha na sede. Com certeza. Até eu que sou mais boba. Aí eu falo um pouco das mentorias. Então, no LinkedIn, eu uso o próprio LinkedIn para falar do meu trabalho de mentoria. Então, eu tirei foto do post, né? Legal. E nós temos uma outra foto que vai passar. Tá. Essa é a equipe. Essa foi o pessoal na Unicamp. Os alunos da Unicamp me chamaram de engenharia química. Eles tiveram uma semana lá de, acho que um treinamento um pouco mais técnico. E aí eles me chamaram para falar de LinkedIn. Foi super legal ver o interesse deles, que nem saíram ainda para o mercado de trabalho já interessados. Foi bem bacana. Agora, foi bom ter visto você ter falado do mercado de trabalho, ou seja, eles nem entraram no mercado de trabalho ainda, mas já foi interessante terem aprendido a respeito disso. Mas quem está no mercado de trabalho? Precisa da rede? Então, a pessoa acha que não, né? Porque, assim, nunca vai atingir nada, assim. E aí, eu brinco, assim, não, geralmente, quem está no mercado de trabalho não tem uma estabilidade. A estabilidade é para poucos, nem para diretores, nem para CEOs. Haja vista que recentemente apareceu várias matérias falando de CEOs que foram demitidos, demissões em massa, como aconteceu recentemente de um grande banco. Então, gente, né? A gente precisa estar preparado, a gente precisa tomar um pouco de conta da nossa carreira, ter ideia para onde que a gente quer ir. Então, ter um perfil completo no LinkedIn e já algumas conexões interessantes, isso te ajuda a seguir. Ele não vai te salvar. Tem várias histórias de pessoas que foram demitidas, eu também passei por demissão, mas você tá lá já te dá um norte.
já te dá por onde começar. Você não está começando do zero, né? E geralmente o que acontece é, as pessoas são demitidas e aí vão correndo procurar fazer um perfil no LinkedIn na correria. Já perderam todo esse tempo que ela poderia estar contando um pouco da sua história, que ela poderia estar fazendo conexões ao longo da sua carreira. Ela não fez, muitas vezes, com receio. Então, muitas vezes as pessoas não abrem um perfil no LinkedIn com receio do que vão falar. Ah, é porque os coleguinhas vão ver, porque o gerente vai ver. Só que assim, o gerente devia estar lá também. Todo mundo é para estar lá. Porque quem está na empresa também pode falar da própria empresa. E é um orgulho, o pessoal põe banner, que é uma foto de fundo, muita gente usa o banner da própria empresa. Então, assim, é uma forma também de você divulgar o que acontece de bacana dentro da empresa. Então, quem está no LinkedIn há muito tempo, arrumou um emprego e nunca mais, ó, tchau LinkedIn. Essas pessoas deveriam voltar, ativar, contar de si profissionalmente, dar a sua contribuição de conteúdo, seja qual for o seu nicho, e voltar ao LinkedIn, porque ele é muito importante para esse perfil que você formou e que você quer reforçar. É uma questão quase de um cuidado com a carreira. É um cuidado com você mesmo, entendeu? Então, assim, seu cuidado é só o Instagram? Você vai cuidar só da sua imagem? É bom a gente ter uma boa imagem, mas e o resto, né? Então, o LinkedIn, eu considero uma rede que você cuida de você mesmo. Você está cuidando de como você está se desenvolvendo na sociedade, como você aparece para as pessoas. Ela não é concorrente, é uma outra forma, é mais uma forma de você aparecer, você tendo controle. E outra, quando as pessoas fazem, por exemplo, uma busca no Google, colocam o seu nome completo, pode aparecer, provavelmente, se você colocar, mas para colocar o teu Instagram, por exemplo, tem que fazer a busca com o seu nome certinho no Instagram. Agora, se colocar o seu nome, se você tiver um perfil no LinkedIn, o LinkedIn é o primeiro a aparecer. Então, por isso que é importante também você tomar cuidado com o que você tem lá. Então, a sua imagem no LinkedIn é a primeira foto que vai aparecer no Google. Então, o que você coloca lá aparece para o mundo, então se coloque de uma forma bacana, por falar para se colocar de uma forma interessante, eu quero mostrar para quem está em casa o LinkedIn dela, porque você deve ter ficado curioso, curiosa. Bora ver, ela já deixou aqui prontinho e a gente vai mostrar para você. E avisa se tá bom aqui, assim. Nós vamos ajustando, né, a imagem aí, isso, ótimo. Acho que deu. Tá bom aí, Guto? Ó, fez que sim. Então, aqui você vai colocar sua fotinho, o fundo de tela, aqui você coloca palavras-chave que são importantes. Por exemplo, eu sou jornalista, mas além de jornalista, a mentora de LinkedIn, assessora de imprensa, eu coloco tudo aqui. Depois, embaixo, você coloca sobre, que é contar um pouco sobre a sua história. Deixa eu ver ali se não está dando reflexo. Não, estava bom. Aí tá ótimo. Tá bom assim, Guto? Se contar um pouco da sua história, dá para você mostrar os serviços que você presta, destacar os posts que tem mais interesse. Tudo isso e tal. As pessoas têm acesso. Todo mundo, tudo de graça para todo mundo, não tem nada. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele vai. É o post mais recente que eu coloquei ontem. Aí fica a minha experiência, todas as empresas que eu passei, porque eu preenchi direitinho. Então, tem a empresa, as experiências. Você consegue destacar também as suas qualidades técnicas ou de comportamento. E no final, que é bem bacana, que eu estou vendo aqui, as recomendações. Então, o que as pessoas falam de você, como você é no mercado de trabalho. Então, são pessoas que trabalharam com você e elas podem te mandar recomendações e vão direto para o seu perfil. Isso é um endosso do quanto você faz bem ou de como é trabalhar com você. Isso é bem bacana. Então, está aqui, disponível para todo mundo, de graça, enfim, é só participar. E lembrando aqui que tudo isso que ela mostrou para nós é a parte gratuita e existem muitas pessoas que falam, mas tem que pagar. Tem, mas aí é outra conversa. E se quiser, com você, Rita? E se com quiser. Você e a plataforma. Exato. Mas, do contrário, tudo que você nos mostrou, todas estas possibilidades são gratuitas. Exato, estão aí acesso para todo mundo. Então, não tem desculpa, porque se você consegue acessar o Instagram da sua casa, você consegue acessar o LinkedIn e ir lá preenchendo. Não é? Débora, eu quero agradecer sua participação. Obrigada. Obrigada, porque hoje você trouxe um olhar diferente sobre uma rede que falamos tão pouco.
Exato. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. A gente vai estar lá na sua página. Isso, sim, que delícia! sim. Eu acho que o Will tirou fotos, eu vou colocar, vou fazer um post sobre isso. Eu gostaria muito. Obrigada por estar conosco. Obrigada a você, Rita, muito bom. Gente, ela me fez lembrar de uma coisa. Há alguns anos atrás eu entrei no LinkedIn. Preciso aparecer lá de novo. Volte, eu vou te chamar. Você lembra como você tá lá? Eu Rita. acho que tá com o meu nome, eu acho que tá com Rita Maria, jornalista. Vou procurar. Bom, a gente agora vai pro intervalo e eu vou ter que, antes dela me achar, ir lá preencher tudo que tá faltando.